Estamos falando no bloco anterior sobre os documentos, sobre os relatórios necessários a ser apresentados no processo de transição. Vamos continuar? Além daqueles que nós já falamos, é necessário apresentar um relatório contendo informações de transferências constitucionais. Sabem quais são elas? Aquelas transferências obrigatórias que a União faz para os municípios, para os estados, etc. Então é necessário que se apresente um relatório. Aqui, a equipe de transição da gestão atual deverá apresentar documentos que comprovem as transferências, como a título de exemplo, aquelas transferências fundo a fundo, que são feitas diretamente ao Fundo Nacional de Saúde, ao Fundo Nacional de Assistência Social, entre outras. E também as transferências do Fundeb, e ainda aquelas referentes à Emenda Constitucional número 29 de 2000. Alguém lembra dessa emenda? Senhores, essa emenda, ela alterou alguns artigos da Constituição Federal de 1988 para assegurar justamente os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos da saúde. Ou seja, essa emenda constitucional determinou a vinculação de percentuais mínimos de recursos orçamentários que a União, os estados, Distritos Federal e municípios seriam obrigados a aplicar em ações e serviços públicos de saúde. Tais informações devem também estar contidas e disponibilizadas pela equipe de transição, ok? Então, se você faz parte da equipe de transição da nova gestão, solicite esse relatório, que depois vai ser analisado por uma pessoa que tenha a capacidade de analisá-lo. Combinados? É necessário também apresentar, e este aqui, não abram mão. Vou repetir, não abram mão. Um relatório contendo a relação de patrimônio de município. Disponibilizar a relação do patrimônio público de forma completa e atualizada, e ainda a relação de bens de consumo existente no almoxarifado, é obrigação da gestão atual. Senhores, senhoras, doutores, doutoras, e você também que está nos assistindo, que também tem afinidade com o direito administrativo. Todos estes dados são muito importantes e devem ser prestados de forma minuciosa, justamente por se tratar de bem público. Aqui eu abro uma observação importante. Sabe aquela transição que você faz com seu parceiro político, que nós já falamos? Daqui 2, 3 meses, ele não é mais parceiro? Pois bem, tudo que você deixou de fazer aqui na sua transição, de forma correta, vai ser usado contra você. Se vocês forem fazer pesquisa aí no site dos tribunais nacionais, em não raras vezes vocês vão encontrar diversas ações, diversos processos contendo uma propositura de ação de um gestor atual contra o anterior. Justamente porque fala-se que tem um bem no relatório e fisicamente o bem não se encontra. Ou o bem não existe e no relatório fala que se tem. Talvez isso poderia ter sido ajustado no processo de transição, com uma informação, um relatório bem feito. Olha, esse bem aqui foi vendido em um leilão, simplesmente não foi lançado aqui, não foi dado baixa no patrimônio, então era fácil de corrigir em tempo hábil. Da mesma forma, existem bens em que pesem ser bens que são relacionados no patrimônio, são bens que se perecem. A título de exemplo simples, às vezes uma cadeira que se quebrou, um quadro, algumas coisas que estavam ali lançadas no patrimônio, mas se desfizeram. Foram alienados por leilão, como sucata, como os bens inservíveis, mas não foi dado baixo no patrimônio. Então, um erro que deixou um relatório viciado, maculado, e que vai certamente prejudicar uma das partes se não for corrigido. E se aquela amizade, aquela consideração política que tinha não existe mais, cada um vai ter que dar, com perdão da palavra, seus pulos para resolver. Então, meus amigos, doutores, doutoras, de posse da relação de bens, sugiro que vocês designem um representante de ambas as comissões, tanto de quem está saindo quanto de quem está entrando. Ou da maneira que a equipe considerar mais pertinente, se não quiser determinar alguém de cada comissão, para verificar os bens um a um.
Mas, doutor Maurício, vai dar trabalho demais isso. Vai. Mas, seguramente, melhor realizar os procedimentos com segurança do que você ter que desfazer do seu patrimônio próprio para repor algum bem não localizado. Então, façam isso. De posse do relatório de bens, designe uma pessoa de ambas as partes, faça verificação se aquele bem realmente existe e se está naquele local que está lá gravado no sistema. Combinados? Bom, além destes, também deve ser apresentado um relatório contendo a estrutura da administração e pessoal. A estrutura, gente, como um todo. Quantas secretarias tem, quantos órgãos, quantos departamentos, né? Se existem autarquias, se existe algum tipo de empresa ligada, ou seja, uma informação completa de toda a estrutura básica da administração. Vamos a um exemplo prático? Na maioria do sistema, por obrigação da lei de transparência, nos sites dos municípios, nos sites públicos, tem informações sobre a estrutura da administração. Mas olhem só, na maioria dos casos, o site da administração se encontra desatualizado ou contém informações divergentes. Então é interessante que vocês solicitem as informações da secretaria por meio de relatório, mas também solicitem as leis que criaram tudo aquilo que está ali relacionado, para verificar se o que está sendo executado ali, se aqueles cargos, se aquela estrutura é ou não legal. E vocês só vão saber disso comparando o relatório com as informações com as leis que criaram a estrutura. Então, vamos combinar aqui. O ideal é que seja apresentada a lei que definiu a estrutura da administração, assim como as secretarias e departamentos. Além disso, meus amigos, também deverá ser apresentada a relação de todos os servidores lotados no ente público, todos mesmo, os efetivos, comissionados, delegados, etc., assim como os seus vencimentos. Essa relação, senhores e senhoras, é de suma importância para que a nova gestão tenha conhecimento dos cargos existentes e possa se planejar para o próximo exercício, é claro, né? Em especial para os cargos de livre nomeação e exoneração. Gente, é claro que o novo gestor, ao assumir um ente público, ele tem seus companheiros, as suas pessoas de confiança, né? E o cargo em comissão é justamente para isso, para que ele coloque ali uma pessoa de sua confiança para executar aquelas funções de chefia, direção e assessoramento. Tá bom? Então, essa relação também é necessária para que o novo gestor tenha conhecimento. Ao adentrar a nova gestão, saber quais são os cargos em que ele poderá colocar o seu pessoal de confiança. Ok? E também deve existir na equipe de transição relatório contendo informações de todos os atos administrativos no período de 1º de julho até 31 de dezembro. Aqueles atos que importem na concessão de reajustes, vencimentos, gratificações, nomeações, exonerações, servidores cedidos ou transferidos. A administração pública tem que se reorganizar. O novo gestor tem que ter conhecimento de todos esses atos realizados para que ele possa dar a sequência no serviço público na nova gestão. Ok? Então, deve-se apresentar todos esses documentos de cada ato realizado de forma legal. Pessoal, nós vamos dar uma pausa aqui, tomar uma aguinha e já voltamos. Ficaram com dúvida até aqui? Me encaminhe um e-mail. Anotem aí, mauricio.advogado.go@gmail.com. Já voltamos.